Boa noite, a graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Ministério Águios e também ao Instagram do Ministério Águios. Vocês que estão nos acompanhando aí. Então nós vamos hoje, meus queridos, finalizar. Hoje será a nossa última aula sobre o tema dureza de coração, né? Essa vai ser a 9ª aula e se você não acompanhou, não tem, está acompanhando aí pelo canal ou pelo Instagram do Ministério, então convido você, as aulas estão disponíveis lá no canal do YouTube, onde temos os diversos professores aqui do Águios ensinaram sobre essa temática. Então vamos fazer uma breve oração e vamos iniciar aqui, finalizando esse estudo tão importante sobre dureza de coração, com a nossa aula de número 9, que vai tratar de um tema super interessante, super importante, fundamental para a vida de um discípulo de Cristo, que é a vida devocional. Então, oremos. Senhor, muito obrigado por mais essa rica oportunidade de ministrarmos aqui a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por cada um dos professores que passaram aqui, trazendo um ensinamento, trazendo uma verdade sobre essa temática da dureza do nosso coração. Que o Senhor possa me usar hoje, usa a minha vida para trazer o ensinamento da Tua palavra, que o Senhor fale através de mim e traga luz, entendimento aos meus irmãos que estão acompanhando esse estudo. Pai, muito obrigado por podermos ainda livremente anunciar o Senhor Jesus Cristo, anunciar a Tua salvação. Aprendemos a Tua palavra, muito obrigado, porque cada dia se levanta mais perseguições, críticas contra o Teu povo, mas nós sabemos que isso é um sinal do final dos tempos. Então, em nome de Jesus, muito obrigado por essa porta que tem se aberto para nós, para ensinarmos a Tua palavra através da internet, em nome do Senhor Jesus. Queridos, então, antes da gente falar, iniciarmos aqui a nossa aula número 9, sempre bom lembrar, e nós cristãos sabermos, estarmos cientes da proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Cada dia que passa nós vemos a degradação moral, que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. O Senhor Jesus falou que seria assim, seria como nos dias de Noé, seria como nos dias de Ló. Então é bom você estar preparado, estar com o seu coração bem firmado, bem preparado para poder suportar tudo isso que a gente vai sofrendo nesse mundo que tanto persegue o povo de Deus, na verdade estão perseguindo ao próprio Jesus, assim como Jesus falou para o apóstolo Paulo, quando teve aquele encontro ali na estrada de Damasco, lá em Atos capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo perguntou a Paulo, Saulo, chamando ele de Saulo, 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 por que me persegues? E assim, o inimigo e os ímpios têm perseguido os cristãos. Então é bom a gente estar preparado e a temática de hoje tem tudo a ver com isso, que é a vida devocional. Nós estamos estudando sobre dureza de coração. E o que é a dureza de coração? A dureza de coração, que a Bíblia fala, é uma insensibilização do coração humano para as realidades espirituais, para a verdade. Quando o coração do homem está endurecido, ele não compreende a palavra de Deus, ele não entende os milagres, ele não entende a operação do Espírito Santo, e isso é ruim, isso torna o homem insensível, torna o homem com obras, os homens começam a praticar obras malignas. E nós já vimos bastante coisa, não vou aqui reprisar tudo, está lá no canal do Ministério Águios, essa série. Então vamos começar hoje falando sobre vida devocional e o seu papel nesse trabalhar de Deus no nosso coração. Nós precisamos que o nosso coração ele se torne sensível à voz de Deus, sensível às coisas de Deus. Então, queridos, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, este é o primeiro passo da caminhada cristã. Se você aceitou Jesus recentemente, ou se você já tem anos de conversão a Cristo,
Quem já tem mais tempo, né, deve saber que foi apenas o primeiro passo. Depois disso, nós precisamos ter uma caminhada com Deus. Logo após o nosso novo nascimento em Cristo, nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. E a vida devocional é fundamental, né, nesse processo de crescimento espiritual e a consolidação do nosso coração para servir ao Senhor. Eu lembro que quando eu me converti a Cristo, há 26 anos atrás, lá no nosso discipulado na igreja, o discipulador, ele falou algo que aquilo ficou no meu coração. Ele disse que ele mesmo era bastante irregular na vida devocional dele, mas ele falava sempre de pessoas que tinham esse momento devocional, tinham a vida devocional e como aquilo era importante, como era visível o crescimento espiritual das pessoas que desenvolviam essa vida devocional. Então aquilo ficou no meu coração e eu procurei implementar, aplicar isso na minha vida. E desde novo convertido eu comecei a separar um tempo diário da minha vida, né, geralmente no começo do dia, mas nem sempre pôde ser assim. Mas eu sempre procurei separar, né, esse tempo para ter um momento de comunhão com Deus. E já esse tempo foi maior, foi menor e assim foi variando. E atualmente gira em torno de 1 a 2 horas por dia. Então é algo que precisa ser construído na nossa vida e é algo super importante. Como eu, né, faço o meu devocional, né? Eu vou ensinar usando o meu próprio exemplo. Eu faço geralmente no início do dia. Tem algumas referências na Bíblia que mostram a importância, enfatizam o buscar a Deus pela madrugada, né? Nós sabemos que na época bíblica não existia luz elétrica, então as pessoas dormiam mais cedo, acordavam pela madrugada e o início do dia delas já era pela madrugada. Hoje a gente tem luz elétrica, inclusive estamos aqui à noite, então a gente acaba dormindo mais tarde e a gente não se levanta pela madrugada, geralmente, né? Mas aqueles que acordam cedo sabem como é. De forma geral, eu vou ler aqui um Salmo 63, versículo 1, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então nós estamos vivendo isso, né, na nossa vida aqui. Aqui nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. As águas do Senhor, o Espírito Santo não opera na vida deste mundo. Nós vivemos em um mundo que é perante Deus como uma terra seca, uma terra cansada, uma terra onde não há água da vida. E nós precisamos extrair esta água, buscar a Deus como a fonte. O Espírito Santo habita dentro de nós sabemos disso. Ele agora fez morada em nosso coração, Ele habita em nós em espírito, mas nós precisamos buscar a Deus com o nosso corpo mesmo, orar, adorar, e aqui fala, em outras passagens bíblicas, fala dessa questão de buscar a Deus de madrugada, ou seja, no início do dia. Lá em Mateus 6,34, o Senhor Jesus disse assim: basta a cada dia o seu mal. Falando das inquietações do mundo, a gente não se preocupar com o dia de amanhã, e Jesus diz isso: basta a cada dia o seu mal. Isso quer dizer, meus amados, que a cada dia que nós enfrentamos, existe ali um mal. Nós não vamos todos os dias da nossa vida passar esses dias sem problema nenhum. Isso simplesmente não é possível, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Então, se você é casado, passa problema no casamento. Se você trabalha, você vai passar problema no trabalho. Se estuda, vai passar algum tipo de problema na escola, na faculdade, algum tipo de perseguição, algum problema mesmo, sei lá, com prova, com matéria, com professor, seja lá o que for. E a cada dia existe um mal, o mundo jaz no maligno, esse mal pode nos atingir e nós precisamos estar fortalecidos, precisamos
estar cheios do amor de Deus, da sabedoria de Deus, para poder suportar aquilo ali, para poder vencer esse mal que a cada dia vem nos atingir através de diversas situações. Então eu acho importante você, né, na medida do seu horário, você tentar organizar o seu horário para fazer esse devocional no início do dia. As pessoas que têm conseguido fazer isso, né, elas têm falado sobre como é bom, é melhor isso. É mais difícil, claro, você no início do dia, às vezes você acorda muito cedo, então não é uma regra isso. Você pode ter o seu momento devocional em outro horário do dia, mas o ideal é, se você puder, fazer logo no início do seu dia. Então, como é que eu faço? No meu caso, eu vou dar o meu exemplo e, claro, cada um vai tentar adaptar e criar o seu tempo com Deus. Mas eu acordo, já vou preparando meu café e já vou ouvindo uns estudos bíblicos, né, o meu próprio devocional, uns estudos que eu faço de um ministério ao qual eu sou associado, sou parceiro desse ministério, um ministério norte-americano. E aí eu todos os dias assisto esses vídeos de estudos sobre os mais diversos temas. Geralmente esses estudos levam 20 a 25 minutos, e aí eu já começo o dia, enquanto vou tomando meu café da manhã, já ouvindo um ensinamento da palavra. Depois que eu tomo café, já estou um pouco mais desperto, aí vou para o meu momento de louvor, e passo aí mais um tempo, sei lá, às vezes 20, às vezes 30 minutos, só louvando ao Senhor, ou tocando, ou coloco ali no celular algum louvor e fico ali adorando ao Senhor. Tem alguns vídeos aí no canal sobre oração em línguas. Eu oro em línguas, eu passo um tempo orando em espírito, né, o que a Bíblia chama orar em espírito, e a Bíblia fala sobre orar em línguas lá em 1 Coríntios capítulo 14, então alguma boa parte do meu devocional eu estou ali intercedendo. Lá em 1 Coríntios 14, 15 diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, cantar em Espírito, orar em Espírito, lá você, dentro do contexto de 1 Coríntios 14, você orar, cantar em línguas estranhas. Se você não ora em línguas, não tem problema, você fala somente com o entendimento, você vai fazer as suas orações, ore com o entendimento, cante com o entendimento. E aí, depois desse momento, eu faço os meus momentos de oração, né? Depois de um momento de louvor, eu faço meus momentos de oração, geralmente apresentando a minha própria vida, família, ministério, e eu começo mais de perto, ou seja, aquelas pessoas que estão mais perto, né? Eu oro pelo pessoal do próprio Ministério Águios, e aí depois vou orando por outras pessoas, outros ministérios, outros pedidos que já me chegaram. E aí eu finalizo, e quando dá, eu vou fazer algum tipo de estudo bíblico, às vezes para preparar alguma ministração, algum texto, algum vídeo, ou vou resolver as coisas do ministério, ou deixo para fazer os estudos um pouco depois, né? Porque aí eu tenho que trabalhar, eu não trabalho, eu não vivo do ministério, então eu preciso também trabalhar no meu emprego secular. Então é assim que eu faço, certo? O meu devocional, começo o dia com pregação, ensinamento, momento de louvor, momento de oração, momento de intercessão. É importante, meus queridos, a gente ter regularidade, certo? Quando nós nos convertemos a Cristo, é como se a gente estivesse se casando com Deus. Inclusive, essa figura do casamento, né, do fazer-se uma só carne, é usada lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, se eu não me engano. E lá, o apóstolo Paulo, né, pelo Espírito Santo, fala que quando a gente se une ao Senhor, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Então, em espírito, nós nos unimos a Cristo. Mas é necessário que essa união em espírito, ela se manifeste na nossa alma, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, no nosso caráter. E isso ocorre num casamento. Eu me lembro que quando eu casei, né, com a minha esposa, com a Oriana, eu detestava mamão. Também não gostava de bolo. E
Com o passar dos anos, ela gostava muito de mamão e de bolo, né? Ela faz bolo. Então, com o passar dos anos, eu fui experimentando mais para agradar a ela, para dar assim, para experimentar algo diferente. Ela gostava, sempre tinha lá em casa, e aí eu ia lá e comia. E com o passar do tempo, eu passei até a gostar de mamão e de bolo. E ela também passou a ter comportamentos e vontades e desejos que ela adquiriu a partir de mim. Isso é normal num casamento, e através da comunhão, da convivência diária, você vai adquirindo comportamentos, ideias, pensamentos do seu cônjuge e vice-versa. E assim deve ser na nossa vida com Deus. Nós nos convertemos a Cristo e a igreja é chamada de noiva, né, esposa do Cordeiro. Nós casamos com Deus, nós nos tornamos um só espírito. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne, nós nos tornamos um só espírito com Deus. E esse momento de vida, de comunhão, que é a vida devocional, esse tempo que nós temos voltados, né, para as coisas de Deus, meditando na palavra, orando, adorando, esse tempo onde Deus vai compartilhar dos seus pensamentos, das suas emoções conosco. E nós também vamos compartilhar com Ele os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, os nossos anseios, nossas dificuldades com Ele. É como acontece no casamento. Então veja como é importante. Você imagine um casamento onde, imagina, você casa com a pessoa, mas você quase não conversa com ela, você não tem comunhão com essa pessoa. Casou, mas sei lá, eles vivem separados, né? Hoje em dia tem essa história do casamento, cada um fica no seu canto. Então você não tem a convivência com aquela pessoa. Então o que é que vai acontecer? Se vocês tentarem viver juntos, então vai ter, como um não conhece o outro, como um não foi moldado pelo outro, então começa a gerar conflito, um vai desagradar o outro, ele fez aquilo, eu não gosto daquilo. Ora, mas não houve a comunhão ainda intensa, essa comunhão de conhecimento. Então, vai ser um casamento onde não vai haver essa troca. Por quê? Porque não há essa comunhão constante, não há conversa constante. E no nosso relacionamento com Deus é semelhante. Se nós não temos essa vida devocional, se nós não meditamos constantemente na palavra, ouvimos as pregações, meditamos, se a gente não conversa com Deus e aprende a ouvir a sua voz, então também ocorre essa falta de troca, essa falta da troca, onde Deus vai compartilhar da sua vida conosco e nós vamos compartilhar da nossa vida com Ele, e há essa troca e há uma modelagem, né? O nosso coração começa a ser moldado por Deus nessa vida devocional. Então, estar congregando faz parte, meditar nas Escrituras, na Bíblia, faz parte, adorar a Deus individualmente e na igreja, orar na igreja uns pelos outros, orar em casa também. Então você tem que ter essa vida devocional. Eu diria que a base é na sua casa, e aí você vai para a igreja, e ali na igreja também você vai ter aquela comunhão coletiva, né? Comunhão uns com os outros. Um complementa o outro, um não é melhor ou pior, é necessário as duas coisas, certo? Precisamos ter regularidade, porque senão a gente vai ficar sem essa troca diária. O ideal realmente é que você tenha diariamente um tempo com Deus. Se você puder, realmente você a sós com Deus, onde você vai derramar seu coração, onde você vai confessar, inclusive, seus pecados, suas fraquezas, e também tem o tempo congregacional, certo? Então, regularidade é importantíssimo no nosso devocional. Eu lembro aqui de um dos homens que demonstraram maior sucesso em cumprir o plano de Deus, em prosperar, em ser alguém que foi uma luz em meio a grandes trevas, que foi ali o profeta Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e mesmo quando houve aquele decreto lá do rei Nabucodonosor, dizendo que quem
né? Aliás, foi Dario, né? Não foi Nabucodonosor, foi outro caso, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Foi o rei Dario, que foi enganado, na verdade, e fez aquele decreto enganado, onde ninguém poderia orar a outro Deus, senão o próprio rei. E aí Daniel, mesmo sabendo disso, sabendo que poderia morrer por causa daquilo ali, e realmente ele foi lançado na cova dos leões, mas ele não deixou de orar do mesmo jeito que ele fazia todos os dias. E os seus inimigos sabiam que ele era tão firme nisso, que eles sabiam que Daniel não iria deixar de orar. Então veja como era um homem que agradou a Deus, ele era muito amado, né? O anjo, quando chegou para Daniel, disse: tu és um homem muito amado, é um servo de Deus fiel, e Deus revelou a Daniel coisas do futuro tão distante que aconteceriam já agora, né? No final dos tempos, nós estamos vendo coisas que Daniel profetizou, graças àquela firmeza dele, e ele foi próspero, né? Então nós, para sermos também prósperos, para nós podermos cumprir o plano de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos estar firmes com o nosso coração, firmados na palavra, nós realmente precisaremos também ter essa mesma firmeza de Daniel. Queridos, eu vou abrir aqui, né, eu estou só citando, deixa eu abrir aqui, eu vou abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, a vida cristã, ela é comparada a uma carreira, mas não é aquela carreira, aquele chamado 100 metros rasos, né, que você corre, se eu não me engano, em 10 segundos o pessoal termina. A vida cristã, ela está mais para uma longa maratona. É algo que você tem que ir devagar, mas de forma constante. Por isso é que a Bíblia diz aqui, ela orienta a corrermos com paciência, é necessário paciência. Então a vida cristã, ela é comparada a um tipo de maratona, uma corrida que você precisa correr com paciência. E para um atleta, um maratonista, qualquer tipo de esforço, um atleta, ou seja lá um lutador, seja lá o que for, ele precisa de um alimento, é importantíssimo. Então vou falar aqui rapidamente sobre a palavra de Deus, que funciona como um alimento espiritual para nossas almas, para a gente poder correr essa maratona. Sem alimento não conseguimos ter energia para essa corrida. A vida cristã, ela é cheia de obstáculos também. Às vezes é até interessante comparar com a maratona com obstáculos, né? Não existe essa modalidade, mas vamos inventar ela aqui, criar. É uma maratona, mas em muitos momentos você vai ter obstáculos, você vai ter dificuldades, vai ter que vencer muitas vezes enfermidades críticas, até perseguições, dependendo de onde você mora. Se for um país onde hajam perseguições, né, que na verdade está se levantando em todo o mundo, mas é necessário realmente você ter energia, ter força para você não desanimar nessa carreira, uma carreira longa que vai durar toda a nossa vida aqui na terra. Então precisamos de alimento, e aí entra a meditação na palavra de Deus, as pregações, os ensinamentos, né, feitos na igreja. Hoje nós temos a internet, que temos ainda essa possibilidade de ter essas pregações, como a que você deve estar ouvindo agora, né? E aí, isso vai nos dar força, vai nos dar combustível, vai ser o nosso alimento. Precisamos também da água, que é uma figura, né? Água é uma figura do Espírito Santo, então nós precisamos também de adoração, de oração. Tudo isso vai nos dar força, e a palavra de Deus como sendo esse alimento espiritual para nos dar essa energia, para a gente poder correr essa maratona. Você imagina alguém que pensa assim: eu vou comer muito hoje, vou encher minha barriga, vou comer muito, e vou passar um mês sem comer. Veja que isso não funciona. Há certas coisas que precisam ser feitas corriqueiramente,
regularmente. Uma delas é o alimento. E assim como é o alimento físico, assim também é o alimento espiritual. Então, a base da nossa vida devocional precisa ser a palavra de Deus. Isso deve ser o seu foco, isso deve ser a sua prioridade. É a palavra que nos orienta como devemos orar, a palavra que nos orienta como devemos adorar, a palavra que nos orienta como devemos nos comportar. Então, a palavra é a base, nós precisamos fazer da palavra de Deus o nosso alimento diário. Se você, eu vou ler a Bíblia toda em pouco tempo, depois eu vou passar muitos anos sem ler a Bíblia. Não funciona, certo? É necessário você meditar na palavra de Deus um pouco a cada dia. Por que eu digo esse pouco? Porque tem gente que segue os planos de leitura bíblica, mas esses planos de leitura bíblica, muitas vezes a pessoa, para poder cumprir o seu plano, ela lê rapidamente 3 capítulos num dia, mas ela não meditou em nenhum deles. E não funciona, meus irmãos. É preferível você ler um versículo, que você pare, medite naquele versículo, ore e entenda o que Deus está falando ali e aplique e viva isso. É melhor você ler um versículo do que você ler 10 capítulos e esquecer tudo isso depois que você lê. Não funciona. A Bíblia não é gibi, não é livro de ficção. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é muito condensada, ela precisa ser meditada, nós precisamos meditar nela. Lá no Salmo 1, um salmo que eu gosto muito, sempre falo sobre ele, diz, no versículo 2, que o nosso prazer precisa estar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Então eu preciso colocar a palavra de Deus no meu coração de forma tal que eu fico pensando, meditando nela. E aí para isso eu preciso também limpar a minha mente, limpar o meu coração, guardar o meu coração do mal deste mundo, e tanta influência negativa, das mídias que estão aí, enchendo a gente de tanta coisa, a gente que eu digo, aqueles que estão permitindo isso. Então, filtre mais, tome mais cuidado e medite na palavra de Deus. Isso é mais importante, é a meditação, você ter tempo para a palavra de Deus. E aí eu vou finalizar com esse ponto número 5, antes que acabe o nosso tempo aí, preparando o coração. O nosso coração, ele veio do mundo endurecido, insensível para Deus. Para que o nosso coração torne-se sensível, ele precisa ser preparado, é como uma construção. Você precisa construir um coração firmado, um coração alicerçado na palavra. Lá em Mateus, no capítulo 7, aqueles versículos 24 a 27, que é bem conhecido, que fala que Jesus diz, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o nosso coração ele precisa ser construído, ele precisa ser edificado sobre a rocha que é a palavra, como eu falei anteriormente. E aí eu vou ler aqui o Salmo 112, versículos 7 e 8. Diz assim, falando do justo: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Então, meus queridos, é muito importante, olha só, nós vivemos uma época, um período de muitos maus rumores. Na verdade, nós estamos vivendo nos últimos tempos, estamos vivendo na era do conhecimento, a era da informação, e nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por más notícias no nosso celular, na TV. Eu fui para a academia hoje, para treinar, exercitar o corpo. Eu não assisto TV, mas lá eu sou obrigado a assistir, porque fica de frente mesmo para as esteiras. E estava lá mostrando já coisas horríveis no horário que tem criança. Tem todo mundo assistindo, independente de ser criança ou adulto.
Mas você está lá, você vai no restaurante, está lá a TV bombardeando você com más notícias, vai para uma academia, vai para um consultório médico, quase em todo lugar você está lá vendo, e acaba vendo, mesmo quem não assiste TV como eu, e imagine quem assiste, né, que passa horas e horas e horas sendo bombardeado com o lixo desse mundo. E aí, como é que você vai estar com o coração firmado? Quando você está com o coração firmado na palavra de Deus, então ele diz aqui, não temerá maus rumores ou más notícias, porque o seu coração está firmado na palavra. É um coração que já não está mais endurecido para Deus, é um coração que está firmado sobre Deus, que é aquilo que tudo que a gente já viu, que é a cura, desse coração endurecido. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Na velha aliança, os inimigos eram aqueles inimigos de Israel, pessoas, nações que atacavam a nação de Israel. Agora, na nova aliança, nosso inimigo é Satanás, são os espíritos, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que usam o mundo, usam as pessoas para atingir o povo de Deus, atingir os cristãos verdadeiros. Mas quando nosso coração, ele já foi curado pela palavra, e é um processo, claro, não é uma coisa instantânea, eu estou, a cada dia o meu coração está sendo firmado na palavra, não estou perfeito, eu creio que é um processo longo e pode durar, enquanto eu estiver aqui, meu coração continuará sendo confirmado e firmado e edificado, mas é um processo, nós precisamos intencionalmente preparar o nosso coração, através de tudo que a gente já viu até agora, nessas lições, e hoje falando especificamente da vida devocional. Separe um tempo diário, dentro das suas possibilidades, e se você está tão ocupado, se você não tem tempo mesmo, ore ao Senhor, peça a Deus ajuda, para que você possa tirar esse tempo. Não consigo tirar 1 hora, 10 minutos, se você não tiver 10 minutos para tirar um tempo devocional, então você não está nem vivendo mais, Então 10 minutos, depois 20, vai aumentando, A maioria dos homens de Deus, de grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas para o Senhor, eles dedicavam esse tempo devocional em torno entre 45 minutos a 1 hora. Eu li um livro chamado Líderes que Permanecem, e o autor do livro, ele tirava 1 hora no seu devocional, mas não era todos os dias. Pelo que ele fala no livro, eram 4 a 5 vezes, eu acho, por semana. E uma vez no mês, ele tirava um dia inteiro totalmente separado, buscando ao Senhor. Tivemos um evento, uma certa vez, promovido pela igreja Calvary Chapel, lá de Las Vegas. Eles estiveram aqui em Natal, na cidade de Natal, e o pastor Derek, que é o líder lá da igreja, ele ministrou uma palestra para nós, era só para pastores, para nós, os pastores, e uma das coisas que ele enfatizou, e ele falou especificamente sobre isso, sobre o momento devocional, como era importante na vida dos pastores e líderes que estavam ali. E algo que ele falou que ficou no meu coração, nunca esqueci disso, foi que quando as pessoas que ele conheceu, de líderes que caíram mesmo em pecado e abandonaram o ministério, quando ele ia lá rastrear, ia saber qual era a base daquilo ali, por que aquele líder que tinha um ministério de sucesso, por que ele tinha caído daquela forma. E ele disse que em todas as vezes descobriu que a falta de um momento devocional provocou a fraqueza do líder. Ele não tinha tempo com Deus, ele ficou muitas vezes tão envolvido com o próprio ministério, que não tinha tempo para orar, para meditar na palavra, para adorar a Deus, não tinha mais tempo de se fortalecer em Deus. E aí foi engolfado, foi submerso
pelos problemas e tentações, alguns caíram doentes, outros caíram em pecado. Então, gente, é super importante para que o nosso coração esteja sensível à voz de Deus, que nós realmente possamos perder mesmo essa insensibilidade, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, sensíveis à palavra, sensíveis à vontade do Senhor. É importante a gente ter uma vida devocional. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos encerrar este momento aqui, né? Se você está assistindo aí pelo canal do YouTube, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe e assista também os outros estudos, né, sobre este assunto que tivemos aqui, muito importante. Então, meus amados, que Deus abençoe vocês e fiquem na maravilhosa, gloriosa paz do Senhor.